Olá, nós estamos de volta com o Manhã no Ar e, claro, as principais notícias do dia. Começa hoje em todo o estado a campanha contra o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. A campanha terá a adesão de todos os 62 municípios do Amazonas e entre as novidades dessa edição é a inclusão da discussão sobre a saúde mental, devido ao aumento de casos de depressão e suicídio do público infanto-juvenil. Para falar mais sobre as ações dos programas também para essa semana, a gente convidou aqui para o Manhã no Ar a secretária de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, Graça Prola. Seja muito bem-vindo ao programa, um ótimo dia. Muito obrigada, bom dia aos telespectadores. A gente já esteve aqui algumas vezes falando sobre essa temática, né, que é o abuso e a exploração de crianças e adolescentes, o abuso sexual. E um dos problemas que é pouco comentado é a consequência psicológica que acaba tendo na vida dessas crianças, adolescentes, e a consequência psicológica que acaba levando a suicídios, a doenças como a depressão, que inclusive esse ano tem um alerta da Organização Mundial de Saúde sobre o quão grave é essa doença, e isso costuma acontecer com essas meninas e meninos que acabam sendo explorados nessas doenças relacionadas ao psicológico. Com certeza. A questão da violência sexual, ela deixa marcas na vítima principalmente, claro, e essas marcas elas influenciam não só no emocional das crianças, mas também e especialmente nas suas relações de amizade, na própria questão da integridade física, que é a tentativa ou o cometimento de atos de suicídio mesmo. É óbvio que o suicídio ele não está associado só a essa questão da vitimização sexual, mas especialmente em razão de traumas, frustrações e a falta, muitas vezes, de resiliência que é próprio da idade, na verdade. Normalmente o agressor está próximo, é alguém da família, alguém do convívio dessas crianças e adolescentes. Esse tipo de depressão ou de acometimento de suicídio acontece durante o período, normalmente, em que a criança está sendo explorada, ou é pós esse trauma, as consequências que ficam depois do que já aconteceu, do ato de violência em si? Pelos registros que acontecem, normalmente é depois, né? Porque ela não consegue suportar essa vitimização, pela vergonha de ter que contar ou para a mãe ou para a pessoa próxima da família, bem como não suportar vencer aquela situação com os amigos, com os círculos de amizade. Na verdade, este ano, nós temos uma mudança do perfil do agressor. Até ano passado, o pai biológico aparecia nos registros como a primeira figura de agressor. Hoje, volta a figura do padrasto. Ele passa a ser, do ponto de vista numérico, aquele que mais comete a agressão ou o crime sexual contra criança e adolescente na relação doméstica e familiar. Seguido do pai biológico, entra uma figura nova que é o tio, que também não aparecia com bastante incidência, e ele volta, não é, a aparecer, assim também como permanece a figura do avô, no caso. No ano de 2016, nós tivemos 1.003 agravos, com a faixa etária mais incidente de 12 a 15 anos, e agora nós estamos já em 2017 com um registro de 237 nos primeiros meses, 237 agravos, sempre nessa faixa etária. Quer dizer, a faixa etária mais incidente permanece sendo de meninas de 12 a 15 anos, na relação doméstica e familiar. Os desconhecidos, os namorados ou terceiras pessoas, elas aparecem sim, mas o registro é menos significativo do que ainda na relação doméstica e familiar. Para muita gente, esse ato de exploração sexual de crianças e adolescentes é algo até cultural. E muitas vezes a mãe viveu esse mesmo trauma na sua infância e não passou por atendimento psicológico, não passou por toda uma rede hoje de proteção que existe para dar suporte a essas meninas e meninos. Hoje, quando acontece esse tipo de crime, essa violência contra essas crianças e adolescentes, qual é a orientação para quem está em casa, que muitas vezes não sabe como proceder? Existe algum tipo de atendimento psicológico, além de todo o procedimento de polícia que vai ter que ser feito para dar suporte para os próximos dias, para os próximos meses de que essa pessoa vai ter que enfrentar tudo isso? Com certeza. Hoje nós temos no estado do Amazonas
uma rede de CREAS, Centros de Referência Especializado da Assistência Social. Nós temos em 43 municípios e temos aqui na capital pelo menos 5 CREAS que estão aí com as equipes mínimas de referência, com assistente social, psicólogo, advogado, para não só atender, porque o atendimento é pontual, mas acompanhar as vítimas de crimes sexuais, sejam crianças ou adolescentes, e especialmente as famílias dessas vítimas. É só ir lá ou precisa marcar uma consulta antes? Não, não precisa agendamento. Basta chegar nos CREAS, Centros de Referência Especializado da Assistência Social, mesmo que a polícia já esteja tomando todos os procedimentos. Agora, hoje começa essa campanha em todo o estado, 62 municípios vão participar. Como é que ela vai funcionar na prática? O público deve ser qual? Hoje nós abrimos a campanha lá na Escola do Legislativo, hoje e amanhã, trabalhando a revisão e atualização do Plano Decenal Estadual dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes. Terá a apresentação já atualizada do Plano Estadual de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual. No dia 17, nós temos o Simpósio Intersetorial de Saúde Mental, que vai discutir com especialistas o enfrentamento dessas situações pós-vitimização, seja de crimes sexuais, seja de vitimização de agressão física e outros tipos de violência. Depois, no dia 18, nós temos o ápice da campanha, à tarde, um grande ato público lá na Praça do Congresso, contando inclusive com o protagonismo dos meninos e das meninas. Essa programação ela é articulada com a Secretaria de Estado de Saúde, Coordenação de Saúde Mental, Fórum de Saúde Mental, o Comitê Estadual de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual, bem como o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Antes da gente encerrar, gostaria que a senhora desse uma orientação para as mães, pais, as pessoas que estão assistindo a gente em casa, se há algum tipo de alteração no comportamento, algo que possa indicar de que está havendo um tipo de violência e de que forma proceder nesse caso. Claro, os pais e as mães e também as professoras, que é um tempo que a criança passa na escola, é possível observar, por exemplo, quando a criança tem dificuldades para sentar, quando a criança começa a se isolar e não quer participar de nenhuma atividade recreativa, quando ela chora sem motivo, quando ela passa a ficar introspectiva, sem prestar atenção, vamos dizer, nos conteúdos, nas brincadeiras, etc. São sintomas que poderão, evidentemente, evidenciar algum ato, seja de violência sexual ou de violência doméstica e familiar. Muito obrigada por sua visita no Manhã no Ar mais uma vez. Um ótimo trabalho, que a campanha seja um sucesso. Muito obrigada, bom dia. Recebi hoje a Graça Prola, que é a secretária da Sejusc, falando dessa campanha de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. E o Exército Brasileiro está divulgando 3 editais de concursos públicos para a formação de sargentos. Quem vai trazer para a gente os detalhes sobre esse assunto é a Thea Morel, com quem eu converso agora. Oi, Thea, bom dia. Os editais são para quais áreas? Bom dia, Wilson. Bom dia a todos. Olha, existem pelo menos 3 tipos de formações, né, que o Exército Brasileiro está querendo desses candidatos a serem sargentos do Exército, né? Nós temos aí vagas para sargentos músicos, vagas para a área de saúde e vagas também para a área geral aviação. Esses candidatos, Wilson, eles precisam ter o ensino médio completo ou eles precisam estar cursando o 3º ano, né? Estar terminando o 3º ano. Existe também um limite de idade, né? Os candidatos têm que ter, pelo menos em um dos editais, a idade entre 17 até 24 anos, né? Alguns editais chegam aí até 26 anos. E esses candidatos, como a gente está falando do Exército Brasileiro, tem também um limite de altura, né? Os homens, em geral, para entrar no Exército, eles têm que ter 1,60 m de altura, as mulheres 1,55 m, dependendo da função que elas vão exercer. No caso aí dos sargentos músicos, vai ser preciso fazer, obviamente, uma prova, né, de habilitação musical para tentar ver que tipo de habilidade ele tem para lidar realmente com a música e com os instrumentos musicais. No caso de quem vai trabalhar na área de saúde, também é preciso ter cursado um curso técnico, né,
de enfermagem, um curso de técnico de enfermagem para estar preparado para atuar nessa área de saúde, né? Existe aí alguns critérios, uma seleção pelo qual eles vão ter que passar. Eles vão ter que passar por um exame intelectual, eles vão ter que passar pela prova de aptidão física, eles vão ter que passar pela avaliação de saúde. Tem para os candidatos de música, como eu já falei, aí, a avaliação de habilitação musical e tem também a avaliação dos títulos. Para quem quiser interessado, o site onde você deve entrar e consultar cada um desses editais é o www.esa.ensino.eb.br. Essas inscrições vão estar abertas para todas as áreas a partir de hoje até o dia 4 de julho. E esses candidatos vão ter aí provas, vão ter aí datas específicas que estão relacionadas nos editais para fazer essa seleção. Depois que eles forem selecionados no primeiro momento, eles podem ser enviados para qualquer uma das escolas de formação que existe no Brasil. Depois disso, eles passam um período nessa escola de formação, né, e vão para escolas das áreas específicas para aprimorar ainda mais aquele conhecimento sobre aquela área onde eles vão atuar. É uma boa seleção e principalmente uma boa oportunidade para quem quer se inserir no mercado de trabalho de uma maneira estável, né, Wilson? Que a gente sabe que o funcionário público tem realmente uma estabilidade muito maior do que quem trabalha nas empresas privadas. É verdade, Thea. Muito obrigado. Até daqui a pouco. E de acordo com dados do Ministério do Trabalho, o Amazonas aparece em 12º lugar no ranking brasileiro de desemprego. Se você faz parte desse grupo de pessoas, então presta bastante atenção no quadro A Vaga é Sua de hoje. A repórter Tamires Scler vai mostrar algumas ferramentas que podem te ajudar a voltar para o mercado de trabalho. Wallace já está há 1 ano à procura de trabalho. Esta é a 3ª vez que ele vem ao posto do Cine. É um pouco demorado, mas isso é porque devido aí a muita gente e também é lento também a internet, mas a gente está sendo bem recebido aí. O que nem todo mundo sabe é que não é preciso esperar horas em salas como essa para atualizar o cadastro no sistema ou achar uma vaga no mercado de trabalho. Por dia, o Sistema Nacional de Emprego disponibiliza uma média de 40 vagas de trabalho aqui para Manaus. Essas oportunidades estão disponíveis no site Mais Emprego do Ministério do Trabalho, que é o mesmo sistema utilizado pelos atendentes do Cine. Mas apesar da comodidade de poder acessar as mesmas informações de casa mesmo, muitos candidatos preferem chegar cedo aos postos de atendimento. Fabiane chegou às 4 horas da manhã. Desempregada há 4 meses, ela até tentou acessar o site, mas depois de muita dor de cabeça, desistiu. Já tentei usar a internet várias vezes, mas todas as vezes ocorre o erro. Então eu não consegui entrar e por isso eu vim pessoalmente aqui no Cine para tentar uma vaga. O supervisor de atendimento do Cine explica que a maior dificuldade é a falta de experiência dos candidatos com a tecnologia. Esse acesso é bem mais rápido e bem mais cômodo para as pessoas, mas a gente percebe que as pessoas têm uma dificuldade em relação a esse acesso, mas é uma dificuldade pessoal, de acesso, de falta de conhecimento, de habilidade com essa ferramenta. Para achar uma oportunidade pelo site Mais Emprego, é preciso ter em mãos documentos como a carteira de trabalho, número do PIS, CPF, RG, diplomas e certificados escolares. Não esqueça também de criar antes uma conta de e-mail se não tiver. Na hora que ela acessar o portal, uma das informações é o e-mail desta pessoa. Acessou, criou uma senha e jogou a informação do login, que é o PIS, ele vai ter acesso às informações de cadastro, tanto para cadastrar quanto para consultar as vagas. Além do site do governo federal, a internet está cheia de oportunidades. Segundo esse especialista em recursos humanos, encontrar um lugar no mercado de trabalho é bem mais fácil por meio da tecnologia. O LinkedIn é uma rede social muito similar ao Facebook ou qualquer outra rede, só que com um objetivo mais voltado, ou 100% voltado para o mercado de trabalho, né? É um currículo digital. Facilita para as pessoas que estão procurando emprego, porque eu consigo, de uma maneira muito mais rápida e muito mais cômoda, ter acesso às informações de vagas divulgadas, posso mandar o meu currículo imediatamente.
E a gente continua falando sobre como as redes sociais podem ajudar a conseguir uma vaga de emprego no Acrítica Play. Tá super interessante, você não pode perder, é só baixar o aplicativo que é gratuito do sistema Android e iOS, que a gente vai trazer essas dicas daqui a pouquinho. Quando terminar amanhã no ar, aqui na telinha da TV Acrítica, a gente continua na extensão na internet. E a gente vai agora para o intervalo comercial, é isso? Depois do intervalo comercial, a gente vai falar sobre o fim de semana, sobre a rodada do Barezão, Que definiu, inclusive, os 4 finalistas que vão disputar o campeonato desse ano. E a gente tem ainda, claro, a nossa interação ao vivo com a Rádio Acrítica, um instante só.